Boa tarde, bom dia, boa noite, prezados alunos. Dando continuidade às nossas aulas online, enquanto estamos passando por esse momento de saúde pública, não é? Na aula passada de mineralogia, nós demos uma pequena introdução dos óxidos, né? Sobre as características deles, né? São minerais, do qual o oxigênio está combinado com um ou mais metais distintos. A grande maioria metais ferruginosos, né? Digamos assim, são poucos metais alcalinos e alcalinos terrosos que se ligam sozinhos com o oxigênio, mas não deixam de existir, né? Como magnésio, alumínio. Mas a maioria são metais que são considerados metais ferruginosos, como ferro, titânio, manganês, estrôncio, estanho, cromo, né? E por aí vai outros metais. Então vamos lá. Na aula passada eu dei a definição e agora os exemplos, né? Continuação, né, com a quantidade de metais, né, do grupo de minerais do grupo dos óxidos, né? A grande maioria deles minerais com bens metálicos. Primeiramente, o mais clássico de todos, né, o mais predominante de todos, a hematita, que é o ferro 2 oxigênio 3, 2 átomos de ferro, 3 de oxigênio na molécula. É o principal minério do minério de ferro no mundo, né? Além de ser um mineral extremamente abundante na crosta, ele é hoje considerado atualmente o principal minério do ferro, né? Que todas as empresas de ferro exploram no mundo. A hematita é o que tem, né, nos corpos de taberito e jaspilito, que depois em geologia geral vou explicar, que são essas rochas, né, nessas rochas ferruginosas aqui do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, lá no Pará, né, lá as rochas, né, ferruginosas lá de Carajás, né, a maior jazida de minério-ferro do mundo atualmente, né, e outros países também, né, na Austrália também tem mineração de ferro, na Europa algumas minas muito antigas, né, da época da Idade Média, né, antes da Idade Média, da Idade Antiga, né, quando o ser humano começou a manufaturar o ferro, né, o metal, para poder fazer as primeiras ferramentas, as primeiras armas, né, quando nós saímos da Idade da Pedra, entramos na considerada chamada Idade do Bronze. Então nós temos esse elemento, né, esse mineral muito abundante no planeta inteiro, né. O outro mineral é a magnetita, né, que inclusive é um mineral ferromagnético, né, ela é atraída pelo ímã. A hematita não é atraída pelo ímã, apesar de existir alguns exemplares de hematita que são atraídas pelo ímã, mas a magnetita todas são atraídas pelo ímã. A magnetita ela tem um teor de ferro maior, ela tem um átomo a mais de ferro na molécula, 3 átomos de ferro com 4 de oxigênio, né? A magnetita, então o teor é maior. Pergunta: é mais viável economicamente uma mina com magnetita ou com hematita? Com magnetita. Se o volume da jazida for maior da magnetita, ali se ganhará mais dinheiro com ferro, né, do que se for exclusivamente com hematita. Mas em contrapartida, né, em contraposição, a magnetita não é um mineral tão comum de ser encontrado como a hematita. Geralmente onde tem um tem o outro, mas exclusivamente magnetita não é tão comum, é um depósito de tabirito ou de jaspilito só de magnetita, né? Não é tão comum. Então, um mineral menos, né, digamos assim, menos encontrado do que a hematita. Continuando, nós temos outros metais aí, ó. A ilmenita, que é o ferro-titânio ligado ao oxigênio, o rutilo, que é o titânio ligado ao oxigênio. Esses dois minerais são excelentes para extração de titânio, né, para a humanidade, né? Não é muito comum extrair ferro da ilmenita porque o teor é baixo, mas não significa que seja impossível, né, seja algo totalmente descartável. Não necessariamente, né? Dependendo, pode ser considerado um minério de ferro também, mas é mais comum do titânio. E, né, o rutilo exclusivamente o titânio, né, que é titânio oxigênio 2. O do manganês, a pirolusita, né, manganês oxigênio 2, é o principal minério do manganês. Né, lá em Buritirama, no Pará, tem uma mina de manganês, lá é pirolusita.
né, esse óxido de manganês. Aqui em Conselheiro Lafayette, na Vale, também tem a mina Morro da Mina, se me falha a memória, o nome da mina é uma mina muito antiga, né, de manganês. Já tinha dado como exaurida, souberam encontrar novas porções de corpos de pirolocita dentro do corpo da rocha encaixante e ela voltou à atividade e hoje já está quase exaurindo, né? Temos também o mineral cromita, que é o ferro cromo 2, oxigênio 4, dois átomos de cromo e um de ferro, né? Um dos principais metais, minerais minérios para extração desse metal, né? Do cromo. Também tem ferro na molécula, não é comum extrair ferro dela, né? Mas não é algo totalmente descartável, dependendo, como eu falei, das condições de viabilidade e quantidade para ser considerado minério. Cassiterita, né? Estanho, oxigênio 2, que é o principal mineral minério do estanho, lá no Amazonas, na Taboca, nos granitóides, com a cassiterita disseminada dentro da matriz do granito, que é algo absolutamente raro de acontecer, mas não impossível, né? Tanto que lá o granito é o minério de estanho, é só triturar e beneficiar para separar o estanho. E temos aí a uraninita, como vocês estão vendo aí no documento Word, né, que agora a gente está salvando em PDF, né? Vocês estão vendo no PDF o uraninita, né? O principal mineral minério do urânio, né? O urânio é um elemento radioativo. Ele não é artificial, ele é formado na natureza, ele contém radioatividade e é cancerígeno, sim. Né? As minas de uraninita, os profissionais, os trabalhadores têm que ter um revezamento para não serem extremamente expostos a essa substância radioativa natural, que é urânio. Depois aí nós temos, que eu coloquei, aí vocês podem ver no PDF, o Corydon, né, o alumínio 2, oxigênio 3, né, o Corydon mais para frente, no capítulo de gemas, eu vou falar mais sobre ele, né. Não é um minério de alumínio, mas ele tem a sua importância que nós veremos no próximo capítulo. Espinélio, né, magnésio, alumínio 2, oxigênio 4, é um minério de manganês e de alumínio. Não é muito comum encontrá-lo, mas não é totalmente descartado você encontrá-lo para a mineração de magnésio e de alumínio. Depois eu coloquei H2O, gelo, ou seja, a água. A água é um mineral. Então, quando se diz água mineral, é como se você estivesse dizendo subir para cima. Você está falando duas vezes. Toda água é um mineral. A água, simplesmente por ser uma substância, ela é um mineral. Então, o H2O, a água, ela é um mineral. Porém, alguns mineralogistas só consideram mineral substância que seja no estado sólido. Logo, só vai ser o gelo mineral. No estado líquido e gasoso, não. Eu acho isso irrelevante, na minha opinião particular. Porque a mudança de estado físico não muda a composição química necessariamente. A composição química continua a mesma, só mudou o estado físico, né? O grau de interligamento das moléculas. Né? Então, enfim, né? A água é um mineral, gelo, no caso, né? Então vamos considerar como eles falam, o gelo, né? Depois aí o cuprita, né? Óxido de cobre, não é um mineral muito comum para se extrair cobre, mas quando encontrado em grande quantidade pode ser considerado minério de cobre, ó, 2 átomos de cobre na molécula. Cincita, óxido de zinco, também não é muito comum, mas não é descartado como minério de zinco se ocorrer uma concentração, né, mas não é comum, né, não é considerado minério de zinco via de regra. Como eu sempre falo, tudo depende das condições das variáveis para ser considerado minério. A cincita, no caso, não é muito comum, então não é considerada. Mas vai que alguém acha uma jazida, um corpo de minério rico em cincita, né, com esse óxido de zinco, aí será sim minério de zinco. Vai que alguém ache, né? Depois aí o crisoberilo, berilo alumínio 2, é um mineral de interesse gemológico também, no capítulo das gemas, que a gente vai ver mais adiante. E depois aí eu coloquei a columbita tantalita, que é essa mescla, essa solução sólida de tântalo e nióbio. Quanto mais nióbio tiver, vai ser chamado columbita. Quanto mais tântalo tiver, será chamado tantalita. Se tiver 50%, 40%, 60%, meio a meio praticamente, essa solução sólida, nessa liga metálica natural, columbita tantalita. Né? O nióbio, a nossa maior jazida de nióbio do mundo, está aqui no Brasil, no Triângulo Mineiro. E eu não sei se é só do Triângulo Mineiro, já é considerada a maior. Se considera tanto a de Goiás, tanto
a do Triângulo Mineiro, as duas juntas, a maior do mundo. Mas, independente disso, a maior concentração de nióbio do mundo está no Brasil. É um mineral, é um metal de altíssimo ponto de fusão, então é excelente para para empresas de foguetes, na própria NASA, que ele derrete, tem que ter uma temperatura para ele derreter muito alta, né, para ele poder sofrer a fusão, né, que é converter do estado sólido para o líquido. E também temos outros minerais aí que eu coloquei no PDF, que eu nem coloquei a fórmula química, que são muito raros, né? São minerais óxidos muito raros, ercinita, ganita, galaxita, etc, etc. Vocês, por curiosidade, podem digitar no Google, né, para ver a fórmula química dele, mas eu coloquei para vocês saberem que existe, são minerais óxidos. Bom, continuando, terminamos, né, a parte dos óxidos e vamos entrar na classe dos hidróxidos. Os hidróxidos é quase um óxido. Seria um óxido com hidrogênio. O que é um óxido? É um mineral que tem oxigênio, né, ligado a metais. O hidróxido é um oxigênio e hidrogênio ligado a metais. Então você deixa de ser óxido e vira um hidróxido. Aí, os hidróxidos são formados pela molécula hidroxila, que é o OH. Diga-se de passagem, né, lembrando a química orgânica do ensino médio, hidroxila é um grupo funcional chamado álcool. Então, os álcools, eles são, né, compostos cadeias carbônicas com a hidroxila no final da molécula, né? Não sei se vocês se lembram. Então, os minerais hidróxidos, eles contêm essa mesma composição, essa mesma moléculazinha lá do oxigênio e do hidrogênio. Ou água, né? H2O, né? Que é o hidrogênio, 2 oxigênio, né? Então, o próprio, que eu falei na classe anterior, o próprio mineral gelo, ou seja, água, que é um óxido, quando ela está ligada a metais, aí será um hidróxido, não será mais um óxido. Para ser óxido tem que ser água sozinha, né? Só H2O. Agora, quando essa água está ligada a metais, eles consideram chamada, né, de hidróxido, assim como a hidroxila ligada a metais. Os hidróxidos, eles muito geralmente, muito comumente, os hidróxidos eles são minerais de intemperismo químico, né? Minerais secundários. Então, quando a lava litifica, solidifica, ela geralmente, quando os minerais são cristalizados, não formam hidróxidos a priori. Depois que a rocha sofre um intemperismo químico exposta na atmosfera ou sofre um metamorfismo, fazendo a troca entre elementos, que eu vou explicar mais adiante lá na disciplina Geologia Geral, o metamorfismo, você pode ter a criação na rocha de hidróxidos. Então, é muito comum serem minerais de intemperismo, qual sofreu uma reação química. Então, é como se ele fosse um mineral secundário, ou seja, um mineral que veio depois. Quando ele cristalizou inicialmente, na época da cristalização magmática, ele não era um hidróxido, ele era provavelmente um óxido, depois ele virou um hidróxido. As rochas sedimentares também era um óxido, do qual sofreu o intemperismo, litificou, converteu em rocha, aquele sedimento, que depois eu vou explicar também. Aí você tem lá o mineral hidróxido. Então, geralmente são minerais secundários, advindo de um intemperismo químico. Então, vamos a uns exemplos de hidróxido. A goethita. Goethita é um hidróxido de ferro. É minério de ferro, sim. Né? É raro, né? Muito mais raro que a hematita, mas se encontrado em quantidades viáveis, pode ser considerado um minério de ferro. É só descartar o oxigênio e o hidrogênio para concentrar o ferro. Então, não é um processo químico tão simples como o da hematita, para poder separar o beneficiamento. Depois nós temos a gibicita, não confundir com gipicita, né? Que é um sulfato, que nós vamos ver mais adiante. A gibicita, com B, né, 2 Bs na palavra, é um hidróxido de alumínio. Né? Se encontrado em grande quantidade, pode ser considerado um minério de alumínio. E o diásporo, outro hidróxido de alumínio. Vocês podem ver aí no texto PDF que o diásporo ele só tem um oxigênio a mais na molécula. É só isso, às vezes. Um detalhe mínimo já muda completamente o nome, a composição e até o sistema cristalino do mineral. São hidróxidos de alumínio. Quando misturado com a boemita, que é um hidróxido de ferro, que tem
que é um mineral equivalente à goethita, né, forma a bauxita. Então a bauxita é uma mistura, é um mineraloide. Né, eu já dei isso lá nos primeiros capítulos, né, lá no início dessa matéria, mineralogia. Mineraloide não é minério, né, ele é um composto formado por elementos químicos de forma não arranjada de cristalinidade no espaço, ou seja, eles não têm sistema cristalino, eles são um composto misturado, né? Uma associação de minerais sem constância em arranjo cristalino. Né? Eles têm estrutura física, digamos assim, distorcida, mas não tem sistema cristalino. Então a bauxita é isso, é um composto de gibsita de áspero e boehmita, né? É um minério de alumínio. Diga-se de passagem, é o principal minério de alumínio, né, que o ser humano explora. No Pará tem jazidas de bauxita, né, de alumínio. Como que eu falei, né, os hidróxidos são minerais de alteração. Né, os países tropicais são muito comuns ter minerais hidróxidos. Então, são muito comuns terem reservas de bauxita, até porque o alumínio é um elemento muito comum na crosta. Depois aí nós temos manganita, né, hidróxido de manganês, limonita, outro hidróxido de ferro. A diferença é que ele tem mais hidrogênio ainda e oxigênio na molécula. A limonita é muito comum a gente ver nas jazidas de ferro, na parte mais superior da camada da rocha, que já está convertendo em solo. Depois também já vou explicar isso. Você vê um mineral, né, uma cor de amarelada, um bege amarelado, né, na rocha ferruginosa, né. A hematita, antes de oxidar, ela é prateada, né. Quando ela vai oxidando, ela vai ficando com essa cor avermelhada ou amarelada begeada. Se é um amarelo begeado, é a limonita, né. É um produto de alteração química de óxido de ferro. Se for viável a extração, pode perfeitamente, né, extraí-la para objetivar o beneficiamento de ferro. Né? Mas aí eu coloquei outros, a brucita, né, hidróxido de de magnésio. Né? Então, não é muito comum encontrar brucita, mas caso seja encontrado, será sim minério de magnésio. Né? Romanequita, muito raro esse hidróxido de manganês. Esse elevado aí, ó, manganês elevado a 2, manganês elevado a 3, na verdade não é elevado, gente, é mais 2, mais 3, só que no Word eu coloquei o mais aqui, ele ficou desconfigurado, né? Então, podem imaginar, sem enxergar um mais 2, mais 3, né? Que significa que é um cátion. Perdeu, no caso, o manganês mais 2, perdeu 2 elétrons, o mais 3 perdeu 3 elétrons, né? Química básica, ensino médio. É um hidróxido muito raro, não é considerado, né, um minério de bário e de manganês. Né? O minério de bário é a barita, que nós vamos ver mais adiante. Minério de manganês é o principal, a pirolusita, que nós vimos aqui nesse capítulo. A pirolusita é um excelente percentual em volume, né, para manganês. Então é isso, senhores, nessa aula de hoje, relativo a 8 de abril, quarta-feira, né? Nós estamos indo, né, dosadamente. Né? Hoje nós então finalizamos a parte dos óxidos, né, que são os elementos metálicos ligados ao oxigênio, que são importantíssimos como minério, né, das substâncias metálicas. Eu diria que, professor, qual que é o principal mineral para ser minério? Eu falo, os óxidos. Minério de quê? Muito provavelmente a primeira visualização que a gente tem na mente são os minerais metálicos, né? Minérios de metais. Então, ok, são os óxidos. Depois tem os sulfetos, os sulfatos, né? Outras classes também. Mas em se tratando de metais, os óxidos são os mais importantes, né? Para as substâncias úteis, né? De minerais metálicos, né? Para o ser humano, desde que se entende pelos primórdios da metalurgia, quando saímos da Idade da Pedra, a gente faz, né, a extração, o derretimento desses minerais, hoje com técnicas modernas para separação do oxigênio esses minerais para obtenção de metais, para uso diverso aí, em tudo que você está olhando à sua volta, né, tem metal. Boa noite, então, boa tarde, bom dia aos senhores que assistiram essa aula, né? E na sexta-feira, que é a segunda aula de mineralogia, nós daremos continuidade,
né, na sexta dia... Se bem que sexta dia 10 é feriado, eu vou pesquisar se eu terei que mandar aula relativa a esse dia. Né? Mas a de hoje, dia 8, né, está aí o material. Até mais, obrigado pela atenção e não deixem de passar para o caderno, né, a parte de texto, imprimindo ou copiando, da forma como vocês acharem melhor. Abraço, até mais.